Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje eu vou terminar o assunto a respeito de leis de velocidades integradas. Nós vimos nos últimos episódios que esse artifício, integrar a lei de velocidade, permite nós encontrarmos uma relação entre a concentração ou alguma forma da concentração e o tempo. Nós vimos isso para reações de ordem 0, reações de ordem 1 e reações de ordem 2 em função de um único reagente. São os casos mais comuns. No entanto, existe um número grande de outras reações que eu acho que não vale muito a pena ser trabalhado, pelo menos não no curso de Química Geral, talvez no curso de Físico-Química. Vale ressaltar, por exemplo, que existem reações de ordem 2 em função de dois reagentes, como é o caso da formação do HI a partir do hidrogênio molecular e o iodo molecular. É uma reação de ordem 2, porém ela depende do H2 e do I2. Esse foi um caso que nós não vimos. A mesma técnica aplicada numa reação de ordem 2 em função de um único reagente não pode ser aplicada aqui. Além disso, nós temos, por exemplo, reações de ordem 3. E uma reação de ordem 3 ela pode ser expressa em função de um único reagente, pode ser em função de 2, onde um é ordem 2 e o outro ordem 1, ou ainda em função de 3 reagentes, onde cada um possui ordem 1. O processo adotado para resolver esses casos às vezes é muito complicado. Principalmente, quanto mais dependência a reação tiver dois reagentes, se ela depender do reagente A, B, C e D, mais complicado vai ser sua forma integrada. Hoje nós vamos ver dois casos gerais, duas maneiras de como nós podemos sair de algumas situações, mas obviamente não esgota o tema. O primeiro caso são as chamadas reações de ordem N. Eu tenho uma reação então de ordem 0, de ordem 1, 2, 3, 4, de ordem N, em função de apenas um reagente, ou seja, esse N pode ser 4, 5, 6 e assim por diante. O que nós vamos fazer aqui é uma maneira geral para todas as reações dessa forma, exceto quando N é igual a 1. Quando N é igual a 1, uma reação de ordem 1 cai no caso do logaritmo neperiano, e aí a história é outra. Mas quando a reação é de ordem 0 ou reação de ordem 2, como nós já vimos, é um caso particular do que nós vamos ver agora. Como sempre, eu vou escrever que a velocidade é igual à taxa de variação infinitesimal do reagente A em função do tempo. Vai ser igual a K vezes a concentração elevado a N. Aqui eu tenho um velho caso de uma equação diferencial que pode ser resolvida simplesmente separando as variáveis. Então vou pegar o AN e colocar do lado de cá, o DT jogar para o lado de lá. Eu tenho, portanto, essa expressão que eu consigo resolver integrando. Então eu tenho a integral da concentração inicial até uma concentração qualquer, no tempo inicial, T0, até um tempo qualquer. Eu posso reescrever essa integral como sendo a elevado a menos n dA, e daqui eu consigo resolver facilmente. Lembra que a integral de x elevado a dx é igual a x elevado a mais 1 sobre a mais 1. Ou seja, aplicando essa expressão, essa forma de resolver a integral nesta equação, eu tenho como solução resultante a elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1, menos a inicial elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1 igual a menos kt. Eu posso rearranjar isso e eu tenho a forma geral para a lei integrada de uma reação de ordem n. Eu tenho a concentração, eleva menos n mais 1, divido por menos n mais 1, igual a menos kt, concentração inicial menos n mais 1 sobre menos n mais 1. Se nós substituirmos n por zero, aqui nós temos a equação geral de uma reação de ordem 0. Se nós substituirmos n por 2, nós temos a equação geral de uma reação de ordem 2. Quando substituímos n por 1, aí não dá certo, porque cai no caso do logaritmo neperiano. Apenas para aplicarmos isso, notem, se eu tiver uma reação de ordem 3, por exemplo, a lei de velocidade é V igual a K vezes A elevado ao cubo. Como que vai ser a lei de velocidade geral para essa reação? Eu tenho A elevado a menos 3 mais 1, ou seja, A elevado a menos 2, sobre menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes A ao quadrado, igual a menos kt, 1 sobre 2, que multiplica a concentração inicial, ao quadrado. É simples, eu só apliquei esta forma na condição de n igual a 3. Esse n foi igual a 4, se n foi igual a 4, eu já posso chegar à conclusão a partir desta forma. Vai ser 1 sobre 3, a elevado ao cubo,
igual a menos kT 1 sobre 3A inicial ao cubo, como a gente pode ver aqui. E se for uma reação de ordem 5, no lugar do 3 eu vou ter 4. Então tem 1 sobre 4 elevado à quarta igual a menos kT 1 sobre 4 concentração inicial elevado à quarta. E assim eu posso fazer para uma reação de ordem 1000. O padrão vai ser esse. Normalmente, quando nós analisamos a cinética das reações, vamos encontrar reações de ordem 2, no máximo de ordem 3. Essas ordens superiores são raras. Mas caso vocês encontrem, a forma de solucionar esse problema é aplicando essa regra geral. Então, esta era uma coisa que eu queria falar com vocês. A outra coisa é quando nós temos uma reação de ordem 2 em função de dois reagentes. E eu posso escrever esta reação como sendo ou menos DADT igual a constante que multiplica a concentração de A e B, ou em função do reagente B, menos dBdt. A questão é, resolver essas integrais, essas equações diferenciais, dessa maneira, quando A e B têm concentrações similares, é muito complicado. A forma mais fácil de resolver isso é quando um dos reagentes tem uma concentração muito maior do que a do outro. Por exemplo, vamos imaginar uma reação onde um dos reagentes é o solvente. A concentração do solvente costuma ser muito maior do que a do outro reagente. E aí, quando uma concentração é muito maior quando comparada a outra, o problema é resolvido facilmente. Vamos considerar, por exemplo, que a concentração de B seja muito maior do que a concentração de A, B seja o solvente. No caso como esse, eu posso imaginar que a concentração de B ao longo do tempo é constante. A concentração de B não varia. Dessa forma, o produto K, concentração de B, é igual a uma nova constante. Eu posso reescrever essa integral, portanto, ou melhor, essa equação diferencial, como sendo menos DADT igual K', um K que é diferente desse K inicial, que multiplica a concentração de A. Quem é esse K'? Bom, esse K' é igual à constante original da reação que multiplica a concentração de B. Mas essa concentração de B é praticamente constante. Então, é como se fosse um número. Praticamente constante é quê? Praticamente constante é a concentração inicial de B. Isso daqui foi transformado, então, numa reação de primeira ordem. Com essa reação de primeira ordem, eu consigo achar, por exemplo, o valor de K. Mas esse K é o K', o K para essa falsa reação de primeira ordem. Uma vez obtido o valor de K', é fácil obter o valor de K, é só pegar a concentração inicial de B, uma vez que eu estou assumindo que a concentração inicial de B não vai variar ao longo do tempo, ou pelo menos vai variar muito pouco. Agora, se não for a concentração de B muito maior, for a concentração de A muito maior do que a de B, a mesma coisa. Nesse caso, o A torna-se uma constante e é ele que vai ser incorporado ao K. Então, eu posso escrever que menos dB/dt é igual a K duas linhas B. Esse K duas linhas não é a mesma coisa que o K e não é a mesma coisa que o K'. O K duas linhas, nesse caso, é a constante original, o K, que multiplica a concentração de A, que é praticamente constante. A concentração de A é igual ou praticamente igual à concentração inicial de A. Fazendo assim, eu consigo encontrar, então, através da integração desta equação, eu consigo encontrar o K duas linhas, e com K duas linhas eu consigo encontrar o valor de K. E assim eu consigo sair de um problema de duas variáveis para o problema de uma única variável. Esse tipo de reação, onde eu posso fazer isso, e normalmente quando que eu faço isso? Quando um dos reagentes é o solvente, e portanto sua concentração é muito elevada, nós chamamos de reações de pseudo-primeira ordem. Por que reação de pseudo-primeira ordem? Porque ela não é uma reação de ordem 1, ela é uma reação de ordem 2. No entanto, eu posso aplicar algumas condições de contorno que façam com que essa reação de ordem 2 se pareça com uma reação de ordem 1. E aí eu aplico todas as coisas possíveis para uma reação de ordem 1. Então ela é uma falsa reação de ordem 1. Ela é uma reação de pseudo-primeira ordem. Tá certo? Lembre-se, eu só posso fazer isso se a concentração de um dos reagentes for muito maior do que a do outro. Exemplo mais comum, quando esse reagente for um solvente. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês, e com isso eu encerro o tópico leis de velocidades integradas. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, espero que sim. Então, por favor,
Deem o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que esteja precisando. Além disso, se vocês notou aqui do lado, nós temos muitos outros vídeos a respeito de cinética química, e esses são apenas alguns dos que vocês podem encontrar aqui na Universidade da Química. Portanto, não perca tempo, se inscreva no canal e faça parte do nosso projeto.